Boa noite para quem está chegando aí. Estamos começando a nossa live de hoje. Boa noite. Boa noite, Sirlene. Boa noite. Tô aqui ainda me organizando. Meu tripézinho tá querendo cair. Então tem que... Na hora de começar, ele caiu. Boa noite. Vamos ver se agora ele fica. Então, hoje, o nosso tema de hoje, né? O tema que toda mãe se pergunta, por quê? Por que que eu fui tão obediente e meu filho não é? Esse é o nosso tema de hoje. É um tema que te interessa? Então, vamos começar, né? Vamos começar. Seja bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse programa Vida de Mãe de Adolescente. Aqui a gente conversa sobre os desafios cotidianos que mães de adolescentes têm que enfrentar para educar seus filhos. E aqui a gente conversa, eu dou algumas dicas e a gente vai hoje falar sobre por que os adolescentes e as crianças também, né? Você concorda, Sirlene, que as crianças hoje estão tão desobedientes quanto os adolescentes? O que você acha? Ou as crianças ainda estão obedientes como eram no nosso tempo? Ei, Filomena, tudo bem, Filomena? Você está me mandando uma solicitação para entrar ao vivo? É isso, Filomena? Patrícia. Boa noite, gente. Boa noite, o exemplo, né? Isso aí. Apareceu aqui para mim, Filomena, que você estava me pedindo uma solicitação para entrar ao vivo. Eu já ia abrir para você, hein? Para você entrar aqui comigo ao vivo. Então vamos começar, gente. Seja muito bem-vinda aqui a esse canal Vida de Mãe de Adolescente, onde a gente conversa sobre os desafios que mães de adolescentes enfrentam para criar, para educar, para disciplinar seus filhos. E hoje nós vamos falar por que eu era tão obediente e meus filhos não são obedientes. É uma realidade... eu acho que assim, 90% das mães têm esse problema, essa dificuldade de entender por que ela foi uma criança, uma adolescente tão... Ok, Filomena, desconsiderei. Ainda bem que eu perguntei antes, né? Por que eu, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu era tão obediente, né? Tão boazinha, a gente falava muito assim, né? E meus filhos não são. Então, vamos começar aqui, vou me apresentar, né? Talvez vocês não me conheçam ainda. Eu sou Inês Matos, sou educadora parental e trabalho com foco na adolescência. Eu queria primeiro, né? A gente fala muito, antigamente, quando eu era adolescente, quando eu era criança, né? Era muito melhor porque a gente era mais obediente, né? A gente fazia tudo que a mãe mandava e tal. Então existe
um mito do velhos e bons tempos. Esse mito, antigamente, no meu tempo, antigamente é que era bom, né? E esse é um mito que a gente precisa, antes de começar a falar dos nossos filhos, a gente precisa limpar essa área aí e desmistificar isso aí, né? É realmente só um mito, né? O que era melhor naquela época, né? E vamos pensar, por que eu era obediente naquela época, né? Por que você era obediente naquela época? Antes da gente começar a falar dos nossos filhos, por que eles hoje não estão obedientes, por que está tão difícil controlar, né, os adolescentes, as crianças, vão pensar como é que era na nossa época de adolescência e de infância. Fica parecendo que é melhor, né, porque a nossa memória afetiva guarda os bons momentos. Mas se a gente for garimpar lá nas memórias, a gente vai ver que tinha muita coisa que não era melhor, não, que não era tão bons tempos assim, tá certo? Vamos ver aqui, antigamente que eu tô dizendo, viu, gente, não é há 100 anos atrás, não, tá? 40, 30, dependendo da família, né? Há bem pouco tempo ainda. Vamos pensar no tempo que a gente era criança, ok? Então, naquela época, a gente existia uma sociedade muito mais autoritária, né? As nossas mães eram mulheres submissas ao marido, a grande maioria, tá, gente? Não tô falando que é todo mundo, não, mas o padrão, isso, Silene, na nossa época como é que era, né? O padrão era a mãe ser submissa ao pai. O pai dava as cartas, gente, dentro de casa. Ele é que mandava. E a mãe se submetia, né? E a mãe mandava nas crianças. Então, o pai mandava nos filhos, na mulher, na mãe, e a mãe mandava nas crianças, certo? Era a autoridade em cascata, né? A mulher obedecia cegamente ao marido e mandava nos filhos. E era uma relação, vamos ser sinceros, né? Era uma relação a relação familiar não era uma relação inclusive coloquei um vídeo sobre isso no meu feed, falando da dificuldade que nós temos de expressar nosso amor, porque muitas vezes nós não fomos ensinados a expressar amor, né? Quando éramos crianças, quando éramos adolescentes. Então nós temos essa dificuldade hoje de expressar amor, de expressar afeição, né? E se dá porque nós não recebemos, muitos de nós, claro que para tudo tem exceção, né, gente? Mas muitos de nós não recebemos expressões, demonstrações de carinho, de amor, de afeição. Então, era uma relação assim, e muitas vezes, inclusive, muito violenta, né? Não que hoje não existam relações violentas, infelizmente existem
ainda muito, mas inclusive isso vem, né, vamos dizer assim, culturalmente, né? Vem dessas gerações anteriores, que se era essa relação de poder em cascata, né? Que o marido mandava na esposa, a esposa mandava nos filhos, essa relação em cascata, e essa relação de agressividade, de rudeza, era entendido, era aceito socialmente. Era entendido como natural, como o normal, né? Então, essa era a realidade dentro das, né, famílias, dentro da maioria, talvez, acredito, que da maioria das famílias, né? Eu tô falando acredito porque eu não tenho um estudo, né, que eu possa dizer, falar de números ou de percentual, mas pela nossa história, né, pela história das nossas famílias, a gente vê que era, em quase todas as famílias, a relação era assim. Era autoritária, né? As famílias tinham uma relação de autoritarismo em cascata e tinha uma relação até violenta, né? A mulher não podia abrir a boca para falar nada com o marido e ela era o modelo de submissão que os filhos tinham, que nós, né, enquanto filhos, tínhamos. Então, era esse modelo que a gente seguia, era isso que era dado, era posto e a gente, ninguém questionava, né? Naquela época ninguém questionava. E essa relação, gente, ela não se dá apenas, esse tipo de relação não se dá apenas dentro da família, mas na sociedade como um todo, né? O patrão, o chefe mandava nos seus subordinados, nos funcionários que não tinham direito de reivindicar, de contestar, de opinar. Então era assim, essa relação era assim na sociedade. A família, enquanto um núcleo, né, social, ele reproduzia essas relações. E então as minorias, né, as populações minoritárias, elas tinham que se sujeitar muitas vezes a condições, a situações que inclusive eram assim situações que hoje a gente não muitas vezes a gente nem consegue conceber, mas situações que tiravam inclusive a sua dignidade, né? As pessoas minoritárias ou menos favorecidas economicamente, né? Financeiramente, tinham que se submeter a condições de trabalho muito degradantes, enfim, e eram submissas por não haver na sociedade uma válvula de escape. Isso durou muito tempo, tá? Durou muito tempo. Eu, quando criança, eu me lembro de situações que hoje a gente não aceita mais, né? Hoje não são mais
aceitáveis. Não tem tanto tempo assim que a gente tá tomando consciência e tá mudando, quando a gente pensa assim, historicamente, né, na evolução de uma sociedade. Não tem tanto tempo. Tanto que ainda acontecem muitos casos de deixar os cabelos em pé, né? Infelizmente. Mas, gente, essas relações familiares, vou voltar aqui então, voltando aqui para a questão da família, essas relações familiares eram assim, muito fechadas, muito autoritárias, a mulher submissa ao marido, e ela era um exemplo que os filhos acabavam seguindo, né? Em relação, né, a nossa sociedade hoje, em relação à nossa realidade, está bem diferente, né? E ainda bem, né? Ainda bem que está bem diferente. Precisamos avançar? Precisamos, muito. Mas avançamos bastante também, a gente não pode negar isso, né? Existia, sim, alguma coisa boa naquela organização familiar, naquele sistema familiar. Existiam coisas boas, existiam sim. As crianças e adolescentes, eles faziam parte da família e ele numa posição de contribuir para o bom andamento do cotidiano familiar, né? Tem até um ditado que acho que agora já caiu em desuso, esse ditado. Ah, Karina entrou aqui. Oi, Karina, tudo bem? Bom, esse ditado diz o seguinte, a ajuda de criança é pouca, mas quem não aproveita é louco. Vocês lembram disso? Ajuda de criança é pouco, não é pouca não. Ajuda de criança é pouco, mas quem não aproveita é louco. Por quê? Porque as crianças, elas eram convocadas, vamos dizer assim, né? Elas eram convocadas a participar das tarefas da casa. Então, mesmo uma criança de 3 anos, de 2 anos, ela já fazia algumas coisas. Isso muito por necessidade das famílias. As famílias precisavam, né? Eram famílias numerosas, muitos filhos. Então, os mais velhos já ajudavam a olhar os mais novos, a idade mediana já fazia umas outras tarefas. Enfim, as crianças contribuíam para o bem-estar do coletivo da família, né? Uma criança colocava a mesa para o almoço, para o jantar, a outra recolhia o lixo, a outra... mesmo que fossem atividades pequenas, né? Por isso o ditado, a ajuda de criança é pouco, porque mesmo que fossem atividades pequenas, elas contribuíam. E isso é muito importante, tá? E hoje nós não temos mais isso. E aí, na maioria também, né, das casas, sempre estou falando de um contexto geral, não estou falando de uma família ou de outra especificamente, então entendam que pode ser que alguma coisa eu fale aqui que não se aplique à sua família. Tudo bem, eu tô falando aqui num contexto geral, tá? É o que mais se vê, né, hoje em dia. Bom, então, gente, essas crianças e adolescentes, quando eles chegavam na adolescência, eles já estavam autônomos em várias questões, porque eles já tinham desenvolvido uma série de habilidades importantíssimas, né? A responsabilidade, a automotivação, fazer as coisas de forma bem feita, organizada, né? Aprendiam. Então, as crianças eram levadas a aprender essas habilidades
desde a tenridade, desde pequenos. E lógico que isso trazia, né, um benefício muito grande para o desenvolvimento da criança, para a sua maturidade, né, para o desenvolvimento de habilidades que mais tarde ele iria utilizar até na sua atividade profissional. Bom, enfim, então esse é um ponto que é positivo da educação que se dava antigamente, da organização familiar antigamente, de décadas atrás, né? Que foi se perdendo, né? Então a gente diz que jogamos a água do banho com o bebê dentro, né? Jogamos fora a água do banho com o bebê dentro. No momento em que a gente vira a chave para ter uma família em que não tem mais essa relação de autoritarismo, também a gente joga fora aquela parte, aquilo que era bom na organização familiar de décadas, de gerações passadas, né? Que era justamente esse a contribuição que a criança e o adolescente dava à organização de sua família. Bom, então, fazendo esse panorama aí de como eram as famílias e por que a gente era obediente. Então, a gente era obediente porque existia um ambiente opressor, um ambiente autoritário, um ambiente que não nos dava nem condições de pensar que um dia poderia, né, se rebelar e opinar e reivindicar e tal. Então a gente era obediente, sim, mas a que custo, né? Sob que circunstâncias, né? Então tá. E aí a gente, essa sociedade ela foi mudando e chegamos a esse modelo de sociedade e de organização, de sistema familiar que nós temos hoje, né? Não foi da noite para o dia, mas tem sido, nós estamos nesse processo de mudança, na verdade. Nós ainda temos famílias num modelo mais autoritário, mais violento, né, mais repressor. Nós temos famílias que já estão buscando outras formas de se relacionar, de fazer a sua teia, né, de se organizar. Então nós estamos num momento de transformação, né? Em tudo, inclusive, né? Em todos os setores da sociedade. Mas, e aí o que fica é o seguinte, tá? É uma pergunta. Que tipo de pessoa você quer que o seu filho se torne, né? É isso, Sirlene, nós vivíamos sob uma pressão muito forte, né? Nós vivíamos completamente sob uma pressão, imagina, né? Crianças e adolescentes. Eu tenho memórias assim, de toda essa pressão, né, na minha vida. Então, sei bem do que eu tô falando aqui. Bom, mas que tipo de pessoas nós queremos que nossos filhos se tornem?
Coloca aqui para mim, que tipo de pessoa você quer que seu filho, sua filha, seus filhos se tornem, né? Pessoas mais cordatas, pessoas mais passivas, pessoas mais aguerridas, pessoas mais que defendem as suas ideias, que defendem o seu ponto de vista. Que tipo de pessoa nós queremos formar? Bom, não sei se vocês estão ouvindo, mas agora tá tendo uma serenata de cachorro aqui na região, aqui na minha região aqui. Não sei se tá interferindo para vocês o som. Espero que não, mas tá uma serenata boa. Deve ter uns 15 cachorros latindo e uivando. Mas que tipo de pessoa? Alguém quer colocar aqui para mim, aqui nos comentários? Que tipo de pessoa eu quero que meu filho se torne? Eu quero que meu filho se torne uma pessoa mais, uma pessoa controlada, uma pessoa que guarda para si né, o que está pensando, o que está sentindo, uma pessoa que sabe se posicionar, que sabe se colocar, uma pessoa que saiba exigir os seus direitos, ou uma pessoa que vai, chuta o balde e vai logo para... Então, ei, Romênia chegando aí também, seja bem-vinda, Romênia. Então, gente, a decisão... Ricardo, meu querido primo, Ricardo Haddad, seja bem-vindo, Ricardo. Então, uma pessoa íntegra, honesta, segura. Olha, a Filomena colocou aqui, uma pessoa íntegra, honesta, segura. Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa. Então, será que se a gente continuar usando o modelo que nossos pais usaram conosco, com essa pressão, esse autoritarismo, esse modelo de submissão, será que a gente vai facilmente fazer com que nossos filhos sejam pessoas seguras, íntegras e honestas? Eu não vejo diretamente, eu não vejo problema, mas uma pessoa segura, né? Uma das coisas, eu já tô até fugindo do meu script aqui, mas tudo bem. Olha só, uma das coisas que a gente deixa eu me ver como é que eu vou colocar aqui. Uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, nós pessoas que estamos aqui na casa dos 40, dos 50, dos 30, 40, 50, 60, por aí. Uma das coisas mais difíceis, tá? Que mais nos traz angústia hoje é a insegurança. Tanto que muitos de nós, né, desenvolvem ansiedade, não é? Por quê? Porque nós não fomos, né, nós não fomos educados num modelo que nos ensinasse, que nos fortalecesse na nossa segurança. Então, deixa eu ver o que a Karina está colocando aqui. Interessante refletir sobre como eu quero que meu filho seja. Isso direciona as nossas atitudes. Sim, Karina. É por aí que eu tô querendo chegar. Exatamente. Você matou a pau agora. É isso. Porque nós queremos que nossos filhos sejam, né? Como a Filomena colocou. Vou até voltar aqui.
pessoas íntegras, honestas, seguras, responsáveis, que tenham um grande senso de comunidade, né? Que abrace causas. Eu tô falando aqui até mais por mim, né? Que abrace causas sociais, causas ambientais, causas humanistas, Paraná e tudo aquilo. Que tenha, né, uma responsabilidade social e tal. Mas se eu quero isso, eu tenho que direcionar as minhas ações para levá-los a isso. Entende? E com o modelo que a gente viu, deixa eu ver aqui, Ricardo, nosso modelo de educação sempre é de aprovação. Você quer colocar o que você quer dizer com isso, Ricardo? É assim, de ser aprovada, a gente quer sempre ser aprovada, é isso que você está querendo dizer? A questão de querer ser, não sei se é isso que você quis dizer, não sei se eu entendi o que você quis dizer, mas o fato de nós querermos sempre a aprovação do outro é porque a gente sempre quer estar, pertencer. Eu quero ser, todos nós, é do ser humano. O ser humano precisa, ele é um ser social, então ele precisa se sentir pertencente. E por isso a necessidade de aprovação, certo? Então, tem a ver com uma necessidade psicológica básica, pertencer. E muitas vezes, quando a gente não tem essa segurança que a Filomena colocou, a gente faz de tudo e qualquer coisa para se sentir pertencente, para se sentir fazendo parte de um grupo, né? Então, há pessoas, né? Por isso que a gente vê, principalmente, gente, a adolescência é esse momento em que a pessoa está tentando se conhecer, tentando se encontrar, ele está tentando. É um processo que o adolescente passa, que é a individuação, que ele tá em busca de se desligar dos pais para ser ele mesmo, né? Então, nesse processo de desligamento para ser ele mesmo, ele muitas vezes ele se torna muito influenciável, né? Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? Com os nossos filhos adolescentes, certo? Mas a gente acaba aqui falando de outros pontos, mas tudo tem a ver, porque nós aqui estamos falando de adolescentes, de adolescência, de como lidar, de como educar, de como disciplinar adolescente. Então, nada é fora do contexto, né? Nada tá fora do nosso tema. Tudo faz parte. E à medida que vocês vão comentando aqui, é muito bacana, porque aí a gente pode ir fazendo, né, outros comentários. E aí, gente? Então, a gente quer, né, que os nossos filhos sejam essas maravilhas, esses seres maravilhosos aí que a gente colocou aqui. Responsáveis, seguros, honestos, né, íntegros, pai, tudo. Mas aí, eu quero te perguntar, né, por que você acha, qual é a sua opinião? O que você acha? Por que as crianças e os adolescentes de hoje estão mais difíceis de gente controlar? Estão mais difíceis, estão mais desobedientes, já para usar a palavra que eu coloquei lá no início, né, no título desse tema. Por quê?
a Sirlene colocou uma coisa que é ter cuidado por quem o adolescente, né, está sendo influenciado. Sim, com certeza. E aí é nossa função, né, nosso papel de mãe orientar, enfim, e estar por perto, né, e orientar. Mas e aí? Por que as crianças e adolescentes de hoje estão mais difíceis de controlar? Por que eles estão mais desobedientes, na sua opinião? Romênia colocou aqui: a necessidade dos pais saírem para trabalhar faz com que não possamos acompanhar o dia a dia. Ok, obrigada, Romênia. Mas alguém tem essa é uma das causas. Ok. Mais alguém quer colocar mais alguma causa aí? Então, mais alguém vai colocar? Não sei se eu espero um pouquinho. Eu tô aqui querendo que vocês colaborem aqui comigo. O que vocês acham? Então, olha, vou colocar vou jogar aqui algumas perguntas. Vocês vão pensando aí. Excesso de informação pela internet. Ok, Ricardo. Então, vamos lá. Olha, será que são por causa de famílias desestruturadas? E aí, quando eu falo famílias desestruturadas, né? Crianças que são criadas só pela mãe, ou só pelo pai, ou por um tio, por uma tia, né? A Sirlene concorda com o Ricardo. A educação mudou muito comparado com... Giovana, que bom que você está aqui com a gente. Legal. Um dos fatores, isso aí, Karina, a educação mudou muito comparado com o nosso tempo. E isso, a educação mudou muito. Então, aqui já apareceram vários possíveis motivos, né? Então, excesso de tela, excesso será que famílias desestruturadas, mães que trabalham fora, deixa eu ver, excesso de telas, videogames violentos, a mudança na educação. Então, gente, como eu disse, tudo tem um pouco... Tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. Então... como a gente viu em décadas passadas, né? Gerações passadas, a educação, né? A família era muito mais repressiva, muito mais controladora, etc. A sociedade mudou. E mudou muito. Concordam que a sociedade mudou? A Sirlene está dizendo que eu tô muda. Como é que tá o som, gente? Vocês estão me ouvindo?